Incompreendidos. Este é o tema do devocional aqui de hoje. Eu sou o pastor Guilherme e quero te convidar para se inscrever aqui em nossas plataformas e acompanhar conosco diariamente aqui as nossas publicações. Hoje eu quero convidar você para falarmos aqui sobre como aqueles homens e mulheres que fazem por profissão servir a Deus, como eles são incompreendidos neste exercício de servir a Deus. Para isso nós vamos olhar aqui, baseando apenas em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 20, voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, a filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem pejo, sem pudor, sem vergonha, se descobre qualquer dos vadios. Veja, o comportamento de Mical, esposa de Davi, era de repúdio à alegria que Davi estava sentindo. O irmão Brana, na mensagem Adoção, confronto de Efésios com Josué, pregado no dia 15 de maio de 1960, a partir aqui do parágrafo 111, ele diz: muitas pessoas têm medo de agir, tem medo de você agir de uma maneira engraçada. Muitas pessoas têm medo que o Espírito Santo te faça fazer algo que estará envergonhado perante as pessoas. Muitas pessoas têm medo delas chorarem, ou de sua amada ver-lhe chorando, ou a mãe, ou o vizinho, ou seu patrão, e por temerem isso, então eles não querem, eles rejeitam totalmente a ação do Espírito Santo sobre elas. Veja que o desejo, o que estava no coração de Mical, era justamente o sentimento temido por muitos hoje. Quando ela olhou para Davi e viu Davi entrando na cidade, sabe, alegre, feliz, dando ali uns saltos, dançando, regozijando porque a arca do Senhor estava voltando, ele não foi compreendido pela sua esposa. Para sua esposa aquilo era uma vergonha. Para sua esposa aquilo não passava de apenas uma encenação. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você não conhece as Escrituras, não conhece o que é o sobrenatural de Deus, cada amém que alguém dá numa igreja é estranho para você. Você não consegue compreender, parece loucura ver pessoas cantando com as mãos levantadas, adorando a Deus com sinceridade em seus corações. Parece ser algo fantasioso, parece ser algo fabricado. Por quê? Porque você não está ligado àquilo, você não sente o que está acontecendo naquele lugar. Se Mical parasse um pouquinho e pudesse se colocar no lugar de Davi, ela sentiria com certeza o porquê daquela alegria. Ora, estamos falando da arca do Senhor, que havia estado fora daqueles lugares e agora estava retornando. Aquilo simbolizava, para você entender aqui, o Espírito Santo voltando para o meio daquela congregação. Deus se derramando novamente, Deus mostrando-se ao lado deles novamente. Tinha muita coisa ali que ela deveria ter observado antes de expressar a sua crítica. E nós sempre falamos que é muito perigoso você falar de coisas que você não conhece. Você sair revoltado, criticando, acusando pessoas, quando você não sabe o que está acontecendo, não sabe a história por detrás daquilo. Então você observa assim que a sua esposa, ela o despreza pela sua alegria, o despreza pelo seu envolvimento com a causa de Deus. Talvez eu esteja falando hoje a homens e mulheres que sofrem isso, sofrem desprezo porque o seu parceiro, seu amigo, sua amiga, seus filhos, sua esposa, seu marido não compreende o que ele está vivendo. Ele vai para o culto e volta do culto cantando, feliz, assobiando o hino,
E ao chegar em casa, ele é recebido talvez com uma enxurrada de críticas. No trabalho, no outro dia, ele está leve, ele está tranquilo, ele chegou para trabalhar feliz, ele ainda está consumindo a bênção que ele recebeu naquele culto. Ele ainda vem cantando os hinos que ele ouviu naquele culto, e ao chegar ali ele é criticado. Mas por que ele é criticado? Porque as pessoas não sabem o que ele viveu do dia anterior, não sabem da alegria que é para aquele homem e mulher estar na presença de Deus. Ora, entenda uma coisa: ninguém que vem à casa de Deus, que entra na igreja, que se assenta ali, que tem no seu coração um desejo de ser ajudado por Deus, você nunca mais é o mesmo homem. Você pode sair daquele culto melhor ou pior, mas nunca o mesmo. Se você vem buscando coisas boas, você vai sair daquele culto melhor do que você chegou. Se você vai à igreja para ver defeitos e problemas dos outros e cuidar da vida dos outros, duas coisas: uma, você não está cuidando da sua. Segundo, você vai voltar pior para sua casa. Vai voltar escandalizado, vai voltar revoltado, vai voltar cheio de acusações na mente. Isto fará o seu caminho ser mais sofrido, mais difícil. Mas entenda, todas as vezes que você vier à presença de Deus, se entregar à causa de Deus, você verá que as coisas que Ele pode fazer, e você será um homem muito mais alegre por isso. Quando você vê alguém na igreja ali glorificando, e ele levanta suas mãos, e ele dá o seu amém, é porque ele sabe a quem ele está servindo, ele sabe a quem ele está adorando, ele teve suas experiências doloridas, e foi a este Deus que agora ele canta, que agora ele exalta, que agora ele glorifica. Foi este Deus que o ajudou. Por isso ele fica tão feliz, tão emotivo, tão espiritual quando ele entra na presença deste Deus. Ele lembra das muitas maravilhas que Cristo já operou em sua vida. Veja, nós lembramos também aqui de 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 14 e 15, que diz: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucuras, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. O crente hoje, ele é chamado muitas vezes como um louco para este mundo. Sabe, vestir uma boa roupa, ir à igreja. Ora, você é incompreendido pela maior parte da população. As mulheres vestindo-se decentemente não são compreendidas pelas pessoas, porque elas querem seguir um outro estilo. Não entendem o porquê somos fiéis às Escrituras, porque obedecemos os preceitos da palavra. Mas se você tiver um momento com Deus como nós já tivemos, se você tiver uma experiência com Deus, como todos aqueles que desceram as águas ali, que caminharam longos anos ao lado da palavra, uma hora tiveram suas experiências, hoje eles não querem. Você pode chegar e dar a eles um evangelho totalmente novo, diferente disso que ele está vivendo. Ele olhará para dentro de si, ele teve experiências, ele se lembrará, por exemplo, de Gálatas 1:8, que Paulo, alertando, disse: olha, mas mesmo que um anjo do céu desça e vos anuncie um outro evangelho além deste que tenho pregado, que é a Bíblia, é a palavra de Deus em sua essência, mesmo que um anjo do céu desça e vos anuncie um outro evangelho, ora, seja este anátema, afasta disso. Hein? Você teve sua experiência, Cristo salvou você, não aventure-se em nada mais do que isso. Mas e aí, pastor, o que fazer então, quando nos deparamos, com uma pessoa como Mical foi para Davi, que o criticou, que o zombou, que disse que o seu comportamento era vergonhoso, era uma atitude de um homem sem pudor, que ele se comportava como os vadios ali.
Palavra pesada para dizer para um rei. Olha só isso. Às vezes você critica pessoas que elas estão sobre uma unção correta. Eu digo sempre, você não é obrigado a concordar com tudo que você ouve. Você não é obrigado a dizer amém a tudo que você ouve. Se você não está compreendendo, se você não está entendendo aquilo, deixe aquilo no tempo até que Deus revele aquilo ao seu coração. Ou diga, olha, eu não vou dizer amém a isso porque eu não entendi. É uma forma respeitosa. Você vai à presença de Deus e diz, Senhor, eu não pude dar um amém para aquilo, eu não compreendi, eu gostaria que o Senhor me explicasse isso. E Ele, que é o detentor de toda a sabedoria, ora, Ele vai te dar isso. Ele não lança no teu rosto, não joga contra você, mas Ele te dará isso. Ele abrirá o teu entendimento, Ele fará você compreender aquilo. Mas o grande problema, irmão, é quando você não entende o que está acontecendo e critica aquilo. Ali você está assinando que você quer sofrer dali para frente. Não faça isso. Não compreendeu algo que Deus está fazendo na vida de um irmão ou de outro? Silencie, fique quietinho. Deixe Deus completar aquele quadro. Deixe Deus formar tudo aquilo primeiro. Sabe, é um comportamento diferente do que você está acostumado. Fique quietinho. Espere Deus tratar com aquele assunto. Ore a Deus, diga, Senhor, mostra para mim o que é isso que está acontecendo. Eu não estou vendo, eu não quero ser um crítico, eu não quero ser um homem falando coisas aqui da minha mente humana. Mas me dê sabedoria. Se Mical parasse, volto a repetir, um pouquinho só ali na janela da sua casa, e ela pensasse, por que será que meu marido está assim pulando no meio da rua? Talvez rapidamente viria a sua memória. Sabe, os muitos feitos do Senhor na vida de Davi. E agora trazer a arca de volta, aquilo era grande para ele. Veja, alguém me disse que tinha que cancelar as minhas fitas. O irmão Brana passou por isso, foi criticado muitas vezes. E ele diz, olha, em vez de parar, porque muitas pessoas ao receber uma crítica, uma acusação, uma opressão muito forte da esposa, do marido, dos filhos, a ideia que temos é romper com tudo, é acabar com tudo, mas não. Sabe, se você está ali na posição correta, permaneça naquela posição. Ele aqui, quando pregou acerca do batismo em nome do Senhor Jesus Cristo e ensinava essas coisas, eles diziam para ele, olha, você tem que cancelar isto, parar com isso. Ele diz, olha, sabe o que eu vou fazer? Vou fazer é mais ainda, vou pregar mais ainda sobre isso. Não era uma afronta, não era para instigar, vamos dizer assim, entre aspas, os oponentes. Não era esse o sentimento dele, mas o sentimento dele estava em não mudar a sua maneira. Ora, ele sabia que Deus estava operando através daquele ensinamento e ele não mudaria aquilo. As críticas não podem mudar o teu comportamento para com Deus. Não é porque o teu vizinho acha estranho a vestimenta de um cristão que você vai mudar as roupas agora suas como cristão, porque olha, o meu vizinho acha estranho. Não, continue vestindo-se como um cristão, continue comportando-se como um cristão lá no trabalho, lá na escola, mas todo mundo acha estranho. Eles falam que eu pareço um velho, uma velha, eles falam que eu sou assim, eles falam que eu sou antiquado, que eu sou atrasado, que o mundo hoje é outro. O mundo pode ser outro, mas a palavra de Deus ainda é a mesma. Continue com ela, sentindo graça, prazer, alegria da palavra. Ora, quando você mergulhar tão profundamente na palavra, e conhecer a essência das Escrituras e o que Deus quer dar a você diariamente, você não temerá, não se importará mais com o que o mundo aí fora está dizendo. O mundo quer os filhos de Cis, né, para governar. Eles querem um Saul para governá-los. Quer alguém que diga para eles isso e aquilo de uma forma bem carinhosa, bem doce, deixando eles fazerem o que quiserem e andando como o mundo anda, e está tudo certo. É isso que eles querem. Eles querem um Deus que os aceite como eles estão agora mesmo.
Não querem um Deus que mude suas vidas. Não querem um Deus que os ranque ali ou os tire daquele vício, os tire daquela vida suja, afaste os espíritos de suas casas. Não querem este Deus. Querem continuar do mesmo jeito que estão. Ora, então vão criticar o teu comportamento. Mas você conhece quem Deus é, não sabe? Você conhece o Deus das Escrituras, você sabe que Ele é verdadeiro. Então continue, insista, faça mais por Deus, ore mais do que você tem orado, cante mais do que você tem cantado, não para ficar de birrinha, sabe, instigando vizinhos, parentes e tudo. Ah, meu parente não gosta que eu sou crente, então quando for na casa dele, eu vou desligar o que ele estiver assistindo e vou pôr lá um hino lá. Não faça isso. Isso é falta de educação até. Comporte-se como um cristão. Seja um cristão no teu ambiente, aonde você estiver. Seja um cristão honrado, que as pessoas olhem para você e digam: olha, eu quero ser como ele. Eu afrontei ele, eu instiguei ele, olha, eu pressionei ele, ele continuou sendo um cristão. Aquilo mexeu comigo, é isso que falta para o mundo. O mundo precisa ver Cristo em nós. Que Deus nos ajude a chegar nesse ponto, ao sermos pressionados, ao sermos ali criticados, exalar de dentro de nós que Cristo faz morada aqui dentro. Não é bater boca com ninguém. Não, você não atrai ninguém para Cristo batendo boca com Ele, discutindo com Ele, mas comportando-se como um cristão, se alegrando das porções que Deus vai nos dando diariamente. Eu creio que por mais que sejam simples, mas esses vídeos e áudios que gravamos aqui todos os dias, eu sempre lembro você, há muitos pastores do tabernáculo fazendo trabalhos semelhantes, maravilhosos em toda a nação. Essas porções que vão caindo para você, se você puder absorver isso, sabe, se segurar nisso, irmão, olha, e ver o valor da palavra, você não se importará com críticas, você não se importará se alguém está da janela zombando de você ou não, você dará o teu amém. Ah, eu fico com vergonha de dizer amém, porque vai que o irmão diz alguma coisa, que ele diga 10 coisas, mas você está feliz com Deus, então não deixe ninguém tirar de você este momento. Não deixe ninguém tirar de você esta alegria que está em seu coração. Se você, mesmo que for para ser incompreendido por todos, mas você será sim, com toda certeza, compreendido pelos céus. E isso é o que importa, afinal das contas. Sirva a Deus com todo o teu coração. Vá à igreja aí, se você já é um batizado. Entre naquela igreja e sirva a Deus com todo o teu coração. Ajude o ministério aí onde você está, sabe, sendo fervoroso, sendo animado, e fazendo ainda mais. Quanto mais pressão vier, mais você se entrega a Deus e você vai ver a grande vitória que Deus trará à tua vida. Amém? Se você ainda não tem uma igreja para ir e gostaria de frequentar a um tabernáculo, nós temos aqui em vídeo o endereço de alguns tabernáculos aqui da região, para que você possa ir. Se você não puder ir, ou não é da tua cidade esses tabernáculos, eu vou dizer a você assim, olha, entre em contato conosco, eu quero indicar um aí pertinho para você, para que você seja ajudado por Deus, para que você seja animado aí pelo Senhor na sua jornada cristã. Sabe, Deus tem coisas maravilhosas para você. Visite a casa de Deus uma vez, você vai ver como as coisas já vão começar a mudar na história da sua vida. Amém? Vamos orar, meus irmãos? Amado e eterno Senhor, graças te dou, ó Pai, Criador dos céus e da terra. Senhor, Tu és o dono de todas as coisas, e não há como não te enaltecer, não há como não te engrandecer, Senhor. E fazemos isso todos os dias da nossa vida. Sabemos que Tu és o grande ajudador deste povo. Sabemos que Tu és o socorro bem presente na hora da angústia. Sabemos que Tu és o médico dos médicos. Sabemos que Tu és o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Pai, nós sabemos que em Tuas mãos está
tudo aquilo que nós necessitamos. Por isso falamos contigo aqui nesta ocasião, pedindo que a unção do Senhor continue sobre estas famílias, continue sobre estes lares, sobre estes irmãos e irmãs, sobre estes que nos visitam aqui, que participam conosco hoje pela primeira vez, que a unção do Senhor desça sobre eles, que ao saírem para trabalhar de madrugada, de manhãzinha, ou à tarde, ou à noite, não importa o horário, porém quando eles saírem para buscar o pão de cada dia, que a bênção do Senhor Jesus os acompanhe, os livrando de acidentes, de males, de problemas. Este é o meu desejo e a minha oração, Senhor. Visita cada lar com uma unção de cura, Senhor, tirando as enfermidades dessas famílias e protegendo a cada doente aonde eles estiverem. Esses vírus e essas doenças que têm perturbado ainda muitas pessoas, Senhor, nós oramos para que tu repreendas isto da vida de cada um que nos ouve nesse instante e que eles sejam curados, libertos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.